Os pilares, também conhecidos como Hashiras, normalmente são um auge que um ser humano comum pode chegar em questão de poder. Obviamente, existem alguns mais fortes e outros mais fracos, mas se um simples mortal conseguiu chegar tão longe, ele merece aplausos. E esse grupo que está no topo da pirâmide são os únicos capazes de derrubar a hierarquia dos demônios criados por Muzan Kibutsuji. Mas nem tudo são flores. Eu sei que os pilares são absurdamente amados. Cada um possui uma personalidade, poderes, história que realmente cativam o público. Porém, podemos dizer que mortais são mortais, e hoje veremos como cada um dos 9 Hashiras morreu. Então, vamos conferir essa lista. Respiração da ajuda. Quarta forma. Deixe o seu like. Muito obrigado a todos que me ajudam e apoiam o canal. Quero estar trazendo cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E a única coisa que eu peço em troca é a sua inscrição, para vocês não perderem mais nenhum vídeo, fechou? Tamo junto, então agora bora ficar triste. Morte de Kyojuro Rengoku. Durante o arco do Trem Infinito, Kyojuro foi o pilar protagonista. Ele criou uma simpatia muito forte, e personagens como Tanjiro, Zenitsu e Inosuke começaram a amar ele de todo o coração. Infelizmente, esse total amor com o Pilar da Chama se tornou um desespero completo. A casa Lua Superior 3 havia chegado onde os caçadores e os passageiros do trem estavam. A luta contra Enmu tinha acabado, mas o maior problema estava ali, na frente do pilar. Kyojuro e a casa travaram uma batalha muito insana. O próprio demônio reconheceu a força de Rengoku e até chegou a oferecer uma oferta a ele. Junte-se a mim e deixe eu te transformar em Oni. Poderia ser uma oferta relativamente boa, mas o pilar tinha suas convicções. Ele não iria se corromper com uma simples tentação. No clímax total da batalha, Kyojuro usou a forma mais poderosa do seu estilo de respiração, nomeada Rengoku, e a casa usou o seu estilo Aniquilação. O choque do ataque de ambos foi gigante, mas mesmo que o Hashira tenha conseguido cortar o Akaza várias vezes, ele teve seu plexo solar perfurado, ou seja, o seu destino era a morte, ali naquele momento. Claro que o Rengoku não desistiu, ele fez de tudo para tentar deter o rank superior, mas o Akaza conseguiu fugir. Enquanto Kyojuro dava seus últimos suspiros, ele conversou com seu pupilo Tanjiro e disse que era para ele manter sempre seu coração em chamas. E ainda para finalizar, o pilar ainda viu sua mãe, com todo orgulho dizendo que ele havia feito tudo certo. Morte de Uzui Tengen. Bom, como sabemos, o Pilar do Som conseguiu sair vivo do Distrito da Luz Vermelha e se aposentou. Ou seja, não temos uma informação totalmente concreta de como ele morreu, mas se pararmos para pensar, como o Muzan foi detido no final do mangá e a ameaça dos Oni sumiu, a gente pode concluir que o Uzui morreu de velhice. Não existem outras alternativas, só se ele se meteu numa briga e foi morto por um cara mais forte, o que eu acho bem difícil, porque o Pilar do Som é bem forte, né? Enfim. Na minha visão, o Uzui curtiu bastante suas esposas e morreu por conta da idade. Morte de Shinobu Kocho. Shinobu é a Hashira do inseto. Ela pode ser a mais fraca comparada aos outros 8 Hashiras, mas tem uma coisa que não se deve fazer com ela é subestimá-la. Sua inteligência dentro e fora de combate é algo impressionante. E como uma usuária de drogas, uma usuária de criação de drogas e venenos contra Onis, ela se preparou durante anos para um certo momento. No arco da luta contra as duas superiores mais fortes, Shinobu foi a primeira a enfrentar um certo Oni. Esse demônio era ninguém menos que Doma, Lua Superior 2, o mesmo demônio que havia matado Kanae Kocho, a Hashira da Flor e irmã de Shinobu. A vingança da Hashira aconteceria ali e naquele momento. Ela sabia que era mais fraca, mas ela tinha uma coisa que nenhum outro Hashira tinha, o maior preparo de todos os tempos. A Pilar começou a batalha relativamente bem, e o Doma ficou impressionado, mas conforme a batalha foi seguindo, a Lua começou a se adaptar de forma muito mais fácil aos ataques da Shinobu. E aí começou o clímax total. A Hashira estava totalmente enfraquecida, até que sua irmã Kanae apareceu como um fantasma para encorajá-la. Shinobu então decidiu usar sua forma mais forte. E de certa forma, deu certo. A Pilar jogou o Doma contra o teto, porém o que ela não contava, ou até contava, é que o demônio agarraria ela e a absorvesse. Kanao chegou um pouco antes da Shinobu ser absorvida por completo, e o desespero tomou conta. Shinobu havia sido morta. Morte de Muichiro Tokito. Muichiro, como sabemos, é o Hashira mais novo, e talvez o mais talentoso dessa geração. Ele é incrível, o desenvolvimento que ele ganhou foi super impressionante. Por mais que todos os fãs quisessem realmente ter visto mais dele. Durante o arco da luta contra as luas superiores mais poderosas, Muichiro deu o azar de cair na gaiola do Kokushibou, Lua Superior 1.
O azar foi tão grande que ele ainda foi pra lá sozinho. Quando os dois se encontraram, Kokushibou percebeu que Tokito era um descendente seu, e logo começou a respeitar um pouco mais o menino. A lua até chegou a perguntar se Muichiro não queria ser transformado em um demônio, mas é claro que o menino recusou. Portanto, o que iria acontecer ali seria uma batalha até a morte. Muichiro tentou atacar Kokushibou de várias formas, mas nenhuma deu certo. Até mesmo a sétima forma da sua respiração, que é a mais poderosa, nem chegou a arranhar a lua. Nesse começo de luta, Muichiro perdeu a mão e ficou preso no pilar. Após isso, tivemos a interrupção de Genya, que foi fatiado pelo Kokushibou, de Sanemi, que também foi derrotado, e de Gyomei. Aí sim, o pau começou a comer solto. Sanemi e Gyomei enfrentaram a lua por um tempo, até que Muichiro e Genya voltaram à luta. Os quatro se juntaram e conseguiram atacar de forma efetiva. Muichiro planejou fincar sua espada no plexo de Kokushibou e deu certo, mas, infelizmente, o Muichiro foi fatiado ao meio. E ali a gente já sabia que já era, ele iria morrer. Contudo, Tokito ficou segurando sua lâmina ali e não soltou. Ela ficou vermelha e graças aos seus esforços, Sanemi e Gyomei conseguiram finalizar a Lua Superior 1. Essa foi uma das mortes mais pesadas e tristes da obra. E para deixar a gente mais triste, Muichiro ainda reencontrou seu irmão gêmeo falecido no outro mundo. Morte de Gyomei e Mejima. Tá afim de chorar? Essa é a hora. Gyomei é o pilar que na minha visão possui o coração mais puro, junto com Kyojuro Rengoku. Ele nunca tenta tirar proveito de nada, e mesmo sendo cego, sempre enxergou o coração dos outros. Seu passado é comovente. Gyomei cuidava de crianças em seu próprio orfanato. Ele os tratava como se fossem seus próprios filhos, até que certo dia, algo de errado não deu nada certo. Como Gyomei acendia incenso de glicina todas as noites para afastar demônios, as crianças tinham que estar dentro de casa até o pôr do sol. Mas certo dia, uma criança, Kaigaku, desgramado, desobedeceu e ficou lá fora brincando. E aí um demônio surgiu, e para não ser devorado, Kaigaku disse que entregaria todas as crianças e o Gyomei como refeição para o Oni. E em troca ele o deixaria vivo. E foi isso que aconteceu. O Oni matou todas as crianças menos uma. Gyomei decidiu defender ela com toda a sua vida, e então amassou a cara do Oni até o pôr do sol, até ele se desintegrar. Depois disso, Gyomei foi preso por supostamente matar as crianças, e foi acolhido por Kagai Buyashiki. Ele se tornou um dos maiores prodígios que o corpo dos caçadores já teve, e refinou todas as suas proezas. Viajando no tempo, Gyomei enfrentou Kokushibou e venceu. Ele então partiu para a luta contra o Muzan, e foi aí que ele deu 200% de si. Os ferimentos graves acabaram matando ele. Ele perdeu uma perna, foi envenenado, perdeu sangue pra caramba e quebrou vários ossos. No final, depois que o Lorde foi vencido, Gyomei finalmente reencontrou suas crianças no outro mundo e foi muito lindo. Morte de Mitsuri Kanroji. Mitsuri é a Hashira do amor. Seu desenvolvimento é relativamente legal. Ela em seu passado sempre buscou possuir um marido, mas infelizmente sua força descomunal não permitiu que ela realizasse esse sonho. Mais tarde, ela entrou para o corpo dos caçadores e foi aprimorando suas proezas e se tornando mais forte. Ela se tornou uma Hashira e com isso, sua responsabilidade foi aumentando. No arco da Vila dos Ferreiros, Mitsuri ajudou Tanjiro, Nezuko e Genya a derrotarem Hantengo do Superior 4. Nesse processo, ela despertou a marca, e como é do conhecimento de todos, quem desperta a marca morre até os 25 anos. Ou seja, ela já estava destinada a morrer cedo. Porém, a Mitsuri não morreu para a marca, e sim por Muzan. No arco da contagem regressiva, Mitsuri enfrentou o Lorde no começo da luta, porém ela não aguentou e teve que ficar de fora por um tempo. Como o negócio só foi esquentando, Mitsuri voltou no final da luta para segurar o Lorde dos Demônios, e esse esforço totalmente necessário acabou destruindo a Hashira. Ela morreu após a morte de Muzan, e como eu havia dito, ela sempre buscou um marido que a aceitasse da maneira que ela fosse, e esse marido poderia ter sido Obanai. Ela morreu abraçada com ele, coberta pelo seu Aori, decidida que se casaria com Iguro na próxima vida. Morte de Iguro Obanai. Obanai é o Hashira da Serpente. Seu passado está rodeado de traumas e lembranças que ele odeia. Como sua família sempre conquistou riqueza à custa de vida de outras pessoas, ele sente nojo de si mesmo, e é esse um dos motivos na qual ele se recusou a ficar com Mitsuri. Ele não era digno. Iguro cresceu na hierarquia dos caçadores e se tornou um dos pilares mais fortes que conhecemos. No final do mangá, no arco da contagem regressiva, ele foi um dos Hashiras que mais durou tempo contra o Lorde. Ele segurou Muzan até mesmo quando seus companheiros Gyomei, Sanemi, Tomioka, Mitsuri e os outros estavam debilitados. Ele salvou Tanjiro várias vezes também, e sua resistência ganhou muito destaque. Ele sabia o que tinha que ser feito. Ele tinha que derrotar o Muzan, e não importava o preço. Ele não queria que mais famílias se corrompessem por conta dos Onis. Ele não queria que mais mortes acontecessem por conta dos demônios. E foi aí que ele se levantou, pegou sua espada e deu sua vida. Ele morreu juntamente a Mitsuri. E assim, eu não gosto nem de lembrar,
Mas isso, mano, é muito triste. Ô Banai, você não é indigno, tá bom? Você é insano pra caramba. Morte de Sanemi e Tomioka. Sabemos que esses dois foram os únicos Hashiras que saíram vivos da luta contra o Muzan. Mas, Thiago, como você sabe como eles morreram? Simples. Vocês se lembram que aqueles que despertam a marca são amaldiçoados a morrerem até os 25 anos, né? Então a gente pode concluir que esses dois morreram com 25 anos, por conta dos efeitos da marca. Nenhum poder é concedido sem que haja um preço. Às vezes o preço é o treino, mas quando se ganha o poder do nada, você provavelmente vai se ferrar. A não ser em Dragon Ball que o pessoal arranca o poder do além. Enfim, com isso, sabemos como os 9 pilares morreram. E galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido a lista. Se vocês quiserem, posso estar trazendo como cada lua morreu. Só pedir, beleza? Então é isso, eu vou ficando nessa. Muito obrigado por vir até aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui, falou.